Normalmente, numa apresentação como essa, as pessoas deixam para o final para agradecer, né? Aquelas pessoas que fizeram foram muito importantes na sua trajetória. Mas eu queria inverter um pouco isso e começar agradecendo aos meus pais, Vilma e Ademir, ao meu tio Valdir, a dona Cleusa, que eu vou contar um pouquinho da história dela, a um certo italiano que me deu muita dor de cabeça, e também aos colaboradores da Cacau Show, essas pessoas que fazem aqui a cada dia a gente continue essa deliciosa história. Porque, afinal de contas, sem essas pessoas, não teria história aqui para contar hoje para vocês, né? E sem essa história, muito cacau nesse Brasil aí não teria se transformado num delicioso chocolate. Também o cacau, meu amigo cacau, tem muito que agradecer às pessoas, porque se não fosse as pessoas, ele seria uma simples matéria-prima, uma simples commodity, e não cumpriria a vocação de transformar a vida, a vocação dele, cacau, em transformar a vida das pessoas numa delícia. E todo mundo tem o seu cacau, né? Cada um tem o seu cacau, que é a matéria-prima para transformar deliciosos sonhos em realidade. Grande e maior erro da minha vida, que eu descobri que foi o meu maior acerto. Eu vendi 2.000 ovos de Páscoa de 50 gramas que não existiam. O fabricante simplesmente não tinha esse produto no portfólio deles, porque eu já estava falando nessa altura, 3 anos após, né, com um outro fabricante de chocolate. Que pelo menos para errar a gente tem que ser criativo, né? Não podia repetir o mesmo fabricante. Esse fabricante não tinha ovo de Páscoa de 50 gramas, eu me equivoquei, vendi lá para um monte de escolinhas, e aí foi o primeiro grande problema, o primeiro grande erro que eu cometi. Depois vieram muitos outros que eu vou falar aqui. E aí o que fazer? Eu não vou cumprir com o compromisso com aquelas escolas, com aquelas revendedoras, né? Vou ficar escutando dos meus pais. Eu avisei, eu te disse, imagina a família inteira falando logo para o mais jovem ali, a ovelhinha negra, né? E eu não quis escutar isso. Então, baseado nesse compromisso, eu, aos 17 anos, não tinha carta ainda, pedi um motorista emprestado lá da empresa dos meus pais e fui de atacado em atacado tentar encontrar algum lugar que pudesse me fornecer os ovinhos de Páscoa de 50 gramas. Foi quando eu encontrei a dona Cleusa, e por favor, não riam que essa calça estava na moda em 1988, e esse cabelo também. A calça vai voltar porque vocês sabem que moda é uma coisa cíclica, né? A cada 10, 20 anos volta, boca de sino. Já o cabelo, já desisti, não vou conseguir mais ter esse cabelão. Mas encontrei a dona Cleusa lá fazendo as compras dela e ela falou assim, olha, faz o seguinte, compra o chocolate, as forminhas, a embalagem, vamos na minha casa que em 2 dias a gente consegue fazer isso. Foi então quando entrou o meu tio Valdir, que tinha lá um dinheirinho, não trabalhava na empresa da família, tinha lá um dinheirinho guardado, era uma época de grande inflação, aquela época de 2% ao dia, como dizia o Marcelo, e o tio me emprestou $500 e foi então o capital que eu comprei lá os chocolates, fui na casa da dona Cleusa, fiz os ovos de Páscoa, e muita gente fala, poxa, que sorte que esse rapaz teve, né? Eu sempre costumo dizer que esses golpes de sorte são recompensas para quem se empenha. Se não tivesse procurado 20 atacados para encontrar esse chocolate, não teria encontrado a dona Cleusa, né? E aí, resumindo essa história, eu entreguei os ovos de Páscoa, depois paguei os $500 do tio Valdir, depois paguei a dona Cleusa e tive um lucro de $500. Gente, que saudade daquele tempo. Investi aqui então e depois de uma semana tinha de volta. Hoje ouvi dizer que só massa que dá isso daí, viu? Chocolate não é mais desse jeito. Pizza também parece que é assim. Brincadeira com os meus amigos. Quem nos dera, né, meninas, que fosse desse jeito, né? Então, gente, esse foi o day one do nosso negócio, né? Esses 2.000 ovinhos de Páscoa que eu vendi, que não tinha lá para entregar e que eu me virei lá junto com a dona Cleusa na cozinha da casa dela e fizemos esses chocolates. E aí as pessoas no final perguntam, mas se você tiver que escolher um ingrediente para essa história de ter transformado os $500 no negócio de R$1 bilhão, o que você diria? Eu, sem dúvida nenhuma, diria que é o equilíbrio entre a razão e a emoção. Eu tenho visto, às vezes, empresas que são extremamente racionais, que só pensam em EBITDA, nos KPIs, em todos os indicadores, e que esquecem um pouco que tem ser humano ali, né? E tenho visto também empresas que são extremamente emocionais, que só valem as relações, etc., que também acham bobagem esse negócio de lucro, EBITDA, KPIs, essa coisa, isso é chato, né? Dá muito trabalho. Então, eu acho, francamente, que o equilíbrio entre a racionalidade e a emoção dentro de uma companhia
é uma coisa muito importante. Então, tem um foco grande no tratamento das pessoas, em ser exemplo, em estar próximo das pessoas, mas também ter uma série de indicadores que possam mostrar a saúde desse negócio.